Muito prazer, meu nome é Marcelo, xará do meu amigo Marcelo, que está aqui à frente também. Eu falo para todo mundo que todos os Marcelos são gente boa. Aí eu tenho medo de olhar para minha esposa, porque ela olha e faz assim, né? Ela dá aquela olhadinha. Mas todo Marcelo é gente boa, não é, Marcelo? Tá lá, com certeza. E durante muito tempo fiz parte da liderança da igreja de Vila Maria. Esse ano eu não estou à frente de departamento nenhum lá, tá? Eu tirei um ano para me cuidar e eu acho que eu vou estender mais para o ano que vem devido a alguns problemas que eu estou com a minha família particular, lá no interior de São Paulo. Eu tenho alguns irmãos aqui no meu WhatsApp, e vocês sabem a luta que a gente veio enfrentando com a minha mãe, com o problema de câncer. Agora ela fez uma cirurgia de catarata, ela operou os 2 olhos dela, um recuperou, o outro não. Dia 6 o médico vai consultar ela novamente e vai fazer um exame para saber se foi alguma coisa da cirurgia ou se é o próprio câncer que atingiu o outro olho dela, o olho direito, que ela não está enxergando quase nada. Foi a mesma coisa que se não tivesse feito. E, infelizmente, há 3 semanas atrás, nós descobrimos que o meu irmão também está com câncer. Então, infelizmente, essa doença, na minha família, é mais comum do que vocês imaginam. Eu tenho a probabilidade, infelizmente, de ter essa doença, tanto do meu lado paterno, quanto do lado materno, porque ambas as famílias perdemos pessoas para essa doença. Então, quando vocês estiverem orando, encarecidamente eu peço, mesmo que não lembrem do nome, mas lembrem de orar pela minha mãe, o nome dela é Aparecida, e do meu irmão Ricardo, tá? Lembrem de orar por eles. Meu irmão está aguardando, a gente está aguardando a biópsia. Sabemos, o médico já adiantou, que é um tumor maligno, nós não sabemos qual que é, e o que vai ser feito de tratamento com ele. Então, lembre de orar pela minha família. Eu tenho certeza que da mesma forma que ele tem conduzido as coisas na saúde da minha mãe, vai conduzir para o meu irmão também. Mas conto com a oração de vocês. Porque eu estou aqui, ao mesmo tempo, às vezes, querendo estar onde? Lá com eles, né? Então, lembrem de orar também por mim, pela minha família, minha esposa que está aqui comigo, minha companheira. Minha esposa é bonita, né? Graças a Deus. Ela teve o privilégio de me conhecer. E graças a Deus estamos numa parceria há quantos anos já, bem? 11 aninhos. Queridos, hoje a gente vai meditar um pouco numa história conhecida, porém muito importante para os nossos dias, que foi o que aconteceu com a queda de Babilônia. Aquilo que aconteceu com Babilônia está acontecendo agora nos nossos últimos dias. Babilônia caiu, era um império rico, um dos impérios mais famosos que existiu, porém, Babilônia, o que aconteceu com ela? Caiu, ruiu. E a Babilônia desse mundo, que é esse mundo, Jesus falou que um dia vai acontecer o que também, cara? Vai cair, vai acabar. Porém, nesses últimos dias está em risco o quê? A minha e a sua salvação. E em alguns momentos, talvez a gente acha que Jesus vai fazer o quê? Demorar o quê? Para voltar. Eu não sei se você já ouviu de algum irmão ou de alguém que você conheça assim, mas o meu avô falava que Jesus ia voltar e Jesus até agora não. E vem uma pergunta: quanto tempo vai demorar ainda a volta de Jesus Cristo? Você sabe? Quanto tempo você acha que leva a volta de Jesus? O tempo de uma vida.
Para alguns, Jesus demora 80 anos para vir, e a pessoa descansa. Para alguns, demora 10 anos, 20, porque o tempo da volta de Jesus é o tempo que você tem de vida nesse mundo. Lembrando que quando Jesus voltar, existirão pessoas que estarão vivos por ocasião da sua volta. Porém, se Jesus não voltar, qual que é a tendência por causa do pecado que entrou no Éden? O salário do pecado é o quê? Então, se Jesus não voltar, um dia nós vamos morrer. E esse é o tempo que leva à volta da vinda de Jesus para cada um de nós. Porque a partir do momento que você morre, daí para frente você tem alguma chance de salvação? Não. Então, meus queridos, você sabe o dia que você vai morrer? Também não. Como Babilônia não achava que ela o quê? Iria passar. Vocês lembram de Nabucodonosor? Ele sonhou com uma estátua, não sonhou? Cabeça o quê? Ouro. O peito e os braços de? Do quê? O quadril de? As pernas e os pés. Barro e? Beleza. Aí Nabucodonosor, antes de se converter, o que ele falou? O meu reino nunca vai passar. E o que ele fez? Afrontando a Deus. Uma estátua inteirinha de ouro. Só que você querendo ou não querendo, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E se Ele falou que Babilônia um dia ia acabar, Babilônia um dia ia acabar. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 5. É o texto que a gente vai meditar. Daniel capítulo 5. Aqui a gente vai ver na história da queda do Império Babilônico. O capítulo 5 conta essa história para você do fim que teve o Império de Babilônia. Daniel capítulo 5. Todos encontraram? Daniel capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 até o verso 3, tá bom? Toda vez que a gente abre a Bíblia, o que a gente precisa fazer? Orar, pedindo a direção de quem? De Deus. Vamos lá? Santo Deus, maravilhoso Pai. Aqui está uma porção dos seus filhos com a sua palavra aberta. Pedimos que o Espírito que inspirou o profeta possa nos inspirar a entender, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fale ao nosso coração, fale aquilo que precisamos ouvir e nos mude, nos transforme para que possamos muito em breve entrarmos pelas portas das mansões celestiais. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Verso 1. O rei Belsazzar deu um grande o quê? Banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Aqui vem falando a história de um rei. Qual que era o nome do rei? Qual que é o nome do rei? Belsazzar.
E aqui fala que Belsazzar era o quê? Filho de Nabucodonosor. E agora eu venho fazer uma pergunta. Belsazzar era filho realmente de Nabucodonosor? Não. Nabucodonosor era avô de quem? De Belsazzar. Porém, era muito comum, nessa época, a pessoa ser ligada a um parente mais famoso e ser chamado do quê? De filho daquela pessoa. Como na genealogia de Jesus Cristo, qual que é o personagem mais famoso que tem lá? O rei Davi, tanto que Jesus é chamado de filho de... E ele foi filho de Davi? Então era muito comum isso, uma pessoa mais famosa ser colocada como o pai daquela o quê? Geração, entenderam? Por isso, Belsazzar, a Bíblia coloca assim, Daniel escreveu, filho de Nabucodonosor, mas ele não era o filho mesmo, ele era o neto. E conta que esse jovem estava dando uma festa para quantas pessoas? No mínimo 1000 dos seus grandes, fora o quê? As mulheres e as concubinas. Ou seja, ele estava dando um verdadeiro festão. Hoje você tem condição de fazer uma festa para no mínimo 1000 pessoas? Você vai casar. Quem está noivo e vai casar? Não precisa ter medo não, pode levantar a mão, casamento é bênção, viu? Ninguém? Quem está casado aqui? Levanta a mão. Quem é o casal que está mais tempo casado? Quantos anos, irmão? É duro perguntar isso para homem, né? Complicado, né? Mulher que é boa com data, né? 45. Mulher é boa com data, né? Mulher, ela lembra de tudo. Quando ela viu o namorado, que hoje é esposa, a primeira vez, ela lembra a roupa, ela lembra o horário, ela lembra o que comeram, aonde foram. Lembra ou não lembra? E o homem? Ele lembra que começou a namorar a pessoa que está com ele. É muito difícil quem lembra a data, mas eu sou um pouco fora da curva. Eu sou bom com data, número assim. Eu sou ruim de fisionomia. Você quer ver acabar comigo, aí eu estar numa igreja pregando? Você lembra de mim? Aí você dá aquela contornada, né? Para não falar não direto. Fala, irmão, é muita gente, não lembro, porque fisionomia. Eu sou horrível para guardar. Agora, número eu sou bom, né? E imagina você, vai fazer, suponhamos, 25 anos de casado, bodas de prata. Ou o irmão que está com 45 anos, daqui um tempinho vai completar bodas de ouro. Resolve fazer uma festa para 1000 convidados. Vai sair barato, não vai, irmão? Vai sair baratinho, né? Quando eu casei, eu fiz uma festa para 100 pessoas. Eu acho que foi um pouco mais. Convidados foram 100. Mas eu acho que devia ter um pouquinho mais. E para 100 pessoas, há 11 anos atrás, não ficou tão baratinho assim. Imagina você fazer para quantas? 1000, fora quem? As mulheres. Você tem 1000 homens, com 1000 mulheres, já estão quantos? 2000. Mais as concubinas. Concubina, eles tinham quantas eles queriam. Então, Belsazzar deu um verdadeiro o quê? Festão. E esse festão que ele estava dando era para comemorar o quê? Fala para mim. O que eles estavam comemorando? Absolutamente nada. Sabe qual está sendo um dos problemas de nós, seres humanos, que estamos caminhando para o fim dos tempos? A gente anda fazendo festa para absolutamente nada. E aquilo que é de suma importância, nós deixamos de lado. E o pior de tudo, que muitas vezes as festas que a gente dá, porque é gostoso fazer festa, sim ou não?
Sim, nós gostamos de festa. Não é pecado você fazer a festa. O que é pecado é como você faz e se comporta nas festas. O ser humano gosta de festa. Gosta de estar presente em ocasiões especiais. Tanto que o ministério de Jesus começa onde? Nas bodas de Caná, do quê? Da Galileia, num casamento. Uma festa. Ali começa o ministério de quem? De Cristo. Só que existe uma diferença. Existem locais onde Cristo vai estar presente e existem locais onde Cristo não vai estar presente. E geralmente nós, seres humanos, gostamos de estar em locais onde quem não está presente? Jesus. Se Jesus não está presente no lugar aonde você está, é para você estar lá, sim ou não? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ser sincero. Satanás faz com que você enxergue o pecado uma coisa o quê? Boa, gostosa, prazerosa. Porém é totalmente o contrário. Se você não vê, se você vê que não é um local aonde habita a presença de Deus, por que que você tem que estar lá? Tanto que em nenhum momento até agora, vocês viram a presença de Daniel? Vocês viram a presença do profeta? Estava tendo um festão, porém Daniel não estava lá, porque Deus também não estava ali. E nós estamos perdendo a noção de santidade de Deus em vista de nós. Gente, Deus, ele é o quê? Santo. Tanto que no céu, quando você vê em Isaías no capítulo 1, como que os anjos comparecem perante Deus? Anjo tem pecado? Se tivesse, não estariam lá. Anjo tem pecado? Não. Como que até a presença de Deus? Eles com duas asas, eles fazem o quê? Cobrem a face. Com outras duas, eles fazem o quê? Cobrem o resto do seu corpo. Porque Deus, ele é santo. E muitas vezes nós tratamos Deus como uma pessoa comum. Que a gente pode ir do jeito que a gente quer, da forma que a gente acha que convém. Muitas vezes frequentamos lugares achando que não tem nada a ver, porém Deus, ele é santo, e com Deus você não pode o quê? Brincar. Minha esposa fala isso, não zomba das coisas de Deus, porque Deus é amor, sim ou não? Só que ele também é justiça. Experimente sobre o amor de Deus, mas não queira experimentar a justiça dele. Porque Deus, ele ama o pecador, sim ou não? Só que ele abomina o... Tanto que vocês viram o que aconteceu com Cristo aonde? Na cruz. Cristo tinha pecado, mas os nossos pecados fizeram o quê? Que ele fosse crucificado. E Jesus só morreu porque Deus o Pai fez o quê? Permitiu que ele sofresse toda aquela tortura até a sua morte. Para que eu e você pudéssemos fazer o quê? Ter a oportunidade de morarmos um dia onde? No céu. Deus sacrificou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ir até onde? No céu. E muitas vezes fazemos as coisas para Deus. Ou nós vem para a igreja, nós viemos aqui hoje, procurando louvar o nome de Deus, mas muitas vezes a gente vem e fica como se estivesse na nossa o quê? Casa. Aqui é a casa de quem? De Deus. Ele pede para você vir do jeito que você está. Correto? Porém a sua atitude tem que ser o quê? Diferente. Gente, você está na casa do Rei do Universo. E Ele te dá o privilégio
de ser chamado o quê? De filho. E às vezes a gente trata a Deus como a gente trata a nós mesmos, como uma pessoa que não merece o nosso respeito. Mas pelo contrário, Deus, ele não se deixa o quê? Escarnecer. Brinque como você quiser, mas não brinque com Deus. Deus, ele é amor. Mas quando vier nas nuvens do céu, além do amor, ele vai exercer o quê? Justiça. E a justiça de Deus dói. A justiça de Deus dói. Tanto que Babilônia sabia que o tempo dela ia acabar, sim ou não? Sabia. Se você ler em Isaías no capítulo 21 inteirinho, fala da queda de qual império? De Babilônia, cerca de 200 anos antes de que o império caísse. Se você for em Jeremias no capítulo 51, no verso 27, lá fala que Babilônia ia se tornar o quê? Um local onde ia viver apenas os chacais. Tudo ia cair o quê? A ruína. 50 anos antes, Deus mostra para Nabucodonosor o que ia acontecer com Babilônia. Sabe o que Deus está mostrando? Que antes dele cumprir qualquer coisa que ele fala que vai fazer, ele avisa antes. Jesus vai voltar, sim ou não? Como é que você sabe? Porque o próprio Cristo falou que um dia ele vai o quê? Voltar. Babilônia sabia que ia acabar? Sabia. Não sabia a data, mas sabia que ia acabar. E o que aconteceu em 12 de outubro de 539? O Império Medo e Persa fez o quê? Desvia o curso do rio Nilo, e Babilônia, que era uma cidade muito bem fortificada, que os muros de Babilônia tinham uma largura de 31 metros, era grande, muito bem estruturada. Era difícil, ia ser difícil eles conseguirem entrar onde? Em Babilônia, pelas portas, atravessarem um muro. E o que eles fizeram? Desviaram o curso do rio e passaram por baixo das muralhas. E foram se filtrando no meio do povo. E enquanto Belsazar comemorava absolutamente nada, já ouviram aquele ditado que o que está ruim pode piorar? O que ele manda fazer? Buscar os utensílios que estavam aonde? No templo de Deus, que Nabucodonosor havia trago de Jerusalém, mandou trazer para que eles fizessem o quê? Continuassem com aquela orgia, utilizando utensílios do templo. Então, Belsazar ultrapassou os limites daquilo que um ser humano poderia fazer. E Deus, naquela noite, colocou um ponto final. Tanto que, quando você continua lendo o capítulo, o que você vê? Que uma mão misteriosa aparece e começa a escrever o quê? Mene, mene, tekel, parsim. Que quer dizer o quê? Pesado fostes na balança e achado em falta. O juízo de Deus para esse mundo um dia vai cair também. A questão é que você não sabe nem o dia e nem a hora. Porém, você está sem aviso nenhum. Os sinais do mundo estão acontecendo todos os dias e muitos acham que está tudo normal. Belsazar nem sequer imaginava que no meio do seu povo estavam os soldados medos e persas. E a história conta que foi uma das maiores
chacinas que houve, porque naquela mesma noite, Belsassar e todas aquelas pessoas foram mortas, o império babilônico acaba, começa um novo império, o império Medo e o império Persa. O glamour de Babilônia, naquele momento, acabou de cair. Porque de Deus você não zomba. Não se brinca com o nome de Deus. Por isso, é uma lição para os nossos dias. Adianta, em alguns momentos, a gente estar aqui, e depois que sai aqui da casa de Deus, está lá fora levando uma vida do jeito que você quer? De sábado você está aqui na igreja, sábado à noite na balada, domingo à noite na igreja, segunda-feira para os bares da vida, fazendo tudo aquilo que desagrada o nome de Deus. Você precisa entender uma coisa: Deus deu quantos dias na semana? 7, certo? Quantos dias são dele? Quantos dias são dele? Os 7. Porém, um dia ele separou para ser um marco para a minha e para a sua vida, que naquele dia é um dia especial, de que você tenha comunhão com quem? Com ele. Os outros 6 dias ele permite que você leve a sua vida, faça os seus trabalhos, mas de acordo com a vontade de quem? Dele. E nós achamos que só o sábado é importante, e os outros dias, desculpa a palavra, chuta o pau da barraca, né? Faz do jeito que a gente quer. O dízimo. Quantos por cento é de Deus? Como mandamento. Quantos por cento é de Deus como mandamento? 10%. Só que a Bíblia fala que todo o ouro, toda a prata pertence a quem? Deus, ele te dá o salário para você, ele te dá o sustento. 10% é intocável. É de Deus. A pregação do Evangelho. A oferta você faz como um voto de gratidão pelas bênçãos que Deus derrama na sua vida. Isso é um propósito teu e de Deus. E o resto do dinheiro? É teu ou é de Deus? É seu ou é de Deus? É seu. Com a permissão de? Então ele pede para que o restante você utilize da melhor forma possível, procurando se sustentar de uma maneira digna, e aqueles que têm mais possam abençoar a vida daqueles que não têm. Então nada do que nós temos pertence a nós, tudo pertence a Deus. O sábado é um marco no tempo, porém todos os dias pertencem a Deus. Então não adianta estar aqui na igreja, que é super importante, mas ser cristão só no sábado, ser só no domingo, ou ser só na quarta-feira, e os outros dias, é meu, festa. Eu venho batendo nessa tecla no sermão de hoje. Experimentem o amor de Deus, mas não queiram experimentar o seu juízo. Porque um dia todos comparecerão perante o tribunal de quem? E se você é uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus, somos pecadores, caímos, mas toda vez que a gente confessa e procura mudar de vida, Deus perdoa e Ele te capacita para que você vai mudando. É óbvio. Santificação, ela é um processo diário, não é a partir do momento que você batizou, você virou santo. Você é uma pessoa santa porque você se torna separado. Agora, santificação é um processo diário. E glorificação vai ser só onde? No céu, gente. Então, a gente vai cometer erros? Vai.
Agora, ficar fazendo do erro uma prática de vida, Deus, ele é bom, mas você não zomba dele. Por isso eu venho batendo numa tecla. Estamos brincando de ser o quê? Esse sermão é para mim, tá? Esse sermão lhe serve primeiramente para mim. Estamos brincando de ser o quê? Cristãos. Que nem a irmã falou aqui, adventistas no sétimo dia. Não do sétimo dia. Deus espera de você uma atitude diferente. Quem conhece aqui o pastor Dudu Batista? Pastor Eduardo Batista. Muita gente conhece, né? Uma vez ele contou algo que aconteceu no seu ministério. Que ele foi convidado para participar de um acampamento de carnaval, um acampamento de verão. E as pessoas que organizaram o acampamento de carnaval, organizaram esse acampamento numa fazenda próximo. Aliás, o carnaval, ele é ruim, sim ou não? Qual que é o intuito do acampamento? Levar as pessoas para longe da bagunça. E os irmãos daquela igreja resolveram fazer um acampamento longe da bagunça, porém eles estavam próximos de que lugar? Porto Seguro, Bahia. Então, a intenção era esplendorosa, fazer um acampamento de carnaval, porém, era uma fazenda de um dos irmãos daquele local, e era realmente um pouco longe de Porto Seguro. Um local muito bonito, o pastor conta. Tinha rio, eles faziam uma recreação. Só que uma bela noite, durante uma madrugada, um dos irmãos, dos anciãos que estava ajudando nesse acampamento, bate na porta do pastor. O pastor sai e fala, pois não, irmão? Ele falou, pastor, eu tive andando pelo acampamento e está faltando alguns jovenzinhos, pelo menos 10, e eles não estão aqui. Não tem mais aonde a gente procurar. Das duas, uma, pastor. Ou eles foram arrebatados, ou eles foram para o carnaval. O que o senhor acha? Ele olhou para aquele irmão e falou, irmão, sinceramente eu acho que subir, eles não subiram não. Eles devem estar onde? E aí, pastor, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o carnaval. Vamos procurar eles. Aí ele fala, vocês imaginam, eu, aqueles anciãos, e o pastor, ele é baixinho, né? Nada contra os baixinhos, pelo amor de Deus, mas ele falou que ele é baixinho. E ele foi naquela festa. Quando ele chega, eles pararam o carro longe e começam a seguir o som, sentido o centro, e eles vão andando. Ele falou que quando ele menos percebeu, ao invés deles andar, a multidão estava levando eles. E ele pensou, como é que eu vou achar esses benditos no meio dessa bagunça? E procura daqui, procura dali, até que o que acontece? Ele vê, um pouco longe, aqueles 10 abençoados pulando, que nem doido, no meio da onde? Do carnaval de Porto Seguro. Mas eles tinham para onde? Eles tinham ido fazer o quê? Ir para um retiro espiritual. E aonde eles estavam? Aí, na festa. Vamos lá, vamos curtir. Eu não sou adventista de berço. Eu não sou adventista de berço. Eu joguei vôlei um período de tempo, dos meus 12 até próximo dos meus 18 anos. Quando era para mim estar aqui fazendo um processo de seleção, eu fui chamado para fazer seleção em 3 clubes aqui de São Paulo. O antigo Banespa, o Esporte Clube Suzano, e um time que estava começando em Osasco, que ia começar a ter o primeiro ano deles na Liga Paulista de vôlei. Eu já fui magro, viu, gente?
tive cabelo, já fui bonito, então eu jogava vôlei, jogava bem. Tá? Tinha medalha, tinha um monte de coisa. Não olha para mim hoje não, que está meio desandada a coisa, mas eu só tenho 18 anos. E passou essa história. E aí, eu não consegui participar. Porém, nos campeonatos que a gente ia, lá em torno da região, chegava tipo quinta-feira à noite, assim, que a gente chegava no lugar, a gente ia conhecer a cidade. Então, ia para os barzinhos, então, eu sei mais ou menos aquilo que o pastor estava o quê? Enfrentando. E eu vou falar uma coisa para vocês. O inimigo fantasia o que é ruim para parecer o quê? Bom. E aquilo que parece ser bom, no outro dia te deixa totalmente o quê? Vazio. Você vê que não tem nada a ver aquilo que demonstra ser aqui com aquilo que realmente é. E aí o pastor, procurando esse jovem, achou. Com muito custo, ele chegou num dos jovens, ele falou que era um rapaz alto, o cara pulava, se debatia, ele tentou segurar no braço do rapaz, o rapaz pulando, pulava com ele também, porque ele era baixinho, e o rapaz olha para o pastor e fala: pastor, o senhor aqui. O pastor queria matar eles, né? Vamos, pastor. E o pastor: vamos para casa. Não vou, pastor. Vamos, não vou. E ele conta que deu o que fazer para retirar aqueles jovens que eram, sabe o quê? Adventistas, batizados do meio do carnaval. Com muito custo ele tirou, levou para o acampamento. Chegando lá, sentou para conversar com eles. Sabe o que um deles falou? Pastor, eu sou da igreja, eu gosto das coisas da igreja, mas o que eu amo é o carnaval. Você tem duas naturezas. Uma carnal e a outra, a que vai sobressair na tua vida, a que você alimenta melhor. Se você alimentar a sua natureza, eu falo leãozinho carnal, você vai matar de fome um leãozinho o quê? Espiritual. E no momento de batalha, de uma decisão, qual que vai estar mais forte? O que vai estar mais bem alimentado ou menos alimentado? Então, não adianta você querer enfrentar o mundo aí fora se você não se alimentar de Deus todos os dias. Porque aquilo que não é uma tentação para você, é para o outro. Às vezes a fraqueza para um é a bebida, e para o outro, não. Às vezes a fraqueza para uma pessoa é o cigarro, e para o outro, não. Às vezes a fraqueza para você é a pornografia. E vocês desculpem eu falar, mas o índice de gente que frequenta sites pornográficos no meio cristão, nos últimos anos, aumentou 63%. E o pior de tudo, que desses 63% que aumentou, mais de 70% são de pessoas o quê? Casadas. O inimigo, ele não quer pegar a família inteira, ele quer pegar apenas um. Que se ele pegar um, ele destrói todo o resto. Então, Belsazar brincou com aquilo que ele não poderia brincar. Não brinque de ser cristão no momento que não é para se brincar. O momento agora é de você vigiar cada dia mais, porque não sabemos nem o dia, nem a hora, porém Cristo falou que ele vai voltar, e ele vai voltar. Vamos passar por um período difícil de sacudidura. Quantas e quantas igrejas que o número de membros está cada vez o quê? Diminuindo mais. E não se espante você, que no fim dos tempos, sabe quem vai ser os que vão perseguir o povo de Deus? Aqueles que estavam sentados do teu ladinho aqui um dia. Porque eles conhecem muito bem a doutrina. E eles sabem o que vai acontecer.
E essas pessoas vão ser aquelas que vão fazer o quê? Perseguir aqueles que vão estar fugindo desse mundo. E de que lado nós vamos querer estar? Qual natureza você tem alimentado? O intuito da mensagem que Deus trouxe para nós nessa manhã é alertar para que a gente pare o quê? De brincar de ser cristão. Por isso eu venho batendo sempre na mesma tecla. Experimente sobre o amor de Deus, mas não queira experimentar a justiça, porque vai doer. E infelizmente, se você resolver experimentar a justiça, você vai sofrer a consequência da morte, o quê? Eterna. Sendo que Deus preparou tudo para que você tivesse a vida. Nada do que você faz aumenta ou diminui o amor de quem? De Deus. Se você fizer coisas super valorosas, vai aumentar o amor de Deus para você? E se você cometer os piores pecados, vai diminuir o amor de Deus por você? Então você só não vai para o céu porque você não quer. Porque a partir do momento que você pede perdão e deixa de praticar aquilo, o céu é o teu único destino. E aqueles que almejam servir a Deus, só tem um destino para ir. E esse destino é o céu. Você não precisa ter medo quanto à morte, se você tiver que passar por ela, se você souber a quem você está o quê? Servindo. Porque Deus prometeu que naquele dia, aqueles que morreram em Cristo, vão acontecer o quê? Vai ressuscitar. Para a pessoa que morreu em Cristo, que nem o meu pai, vai ser um abrir e um pescar de olhos. Eles não têm noção de tempo. Para o meu pai, ele dormiu, e a primeira pessoa que ele vai ter noção ao acordar vai ser quem? O próprio Filho de Deus. Meu pai dormiu por causa do câncer, porém vai ressuscitar de que forma? Com o corpo totalmente transformado, glorificado. Deus promete a vida eterna para os seus filhos, porém as consequências das suas atitudes estarão mostrando de que lado você vai estar. Porque existe quantos caminhos? Quantos caminhos? Se você não estiver do lado de Deus, infelizmente você está caminhando ao lado do inimigo de Deus. Que você saia daqui, nessa manhã, começo de tarde, meditando do que você está fazendo com a sua vida cristã. Porque quantos dias é de Deus? Quantos dias é de Deus? 7. Porém, o sábado, Ele separou para ter uma comunhão especial com você. E nos outros dias, que você pode deduzir que são seus, Ele pede para que você viva dentro daquilo que Ele pede que você faça. Porque Deus quer estar conosco todos os dias, não apenas no sábado, mas todos os dias, até a consumação desse século, para que muito em breve Ele possa voltar, possa te buscar, e que eu e você não sejamos surpreendidos, assim como Belsazer foi, por uma mão que escreveu o seu juízo. Pesado foste da balança e foste achado em você e eu possamos ouvir de Deus as seguintes palavras: vinde benditos de meu Pai, entrem e possuam um reino que vos está preparado desde a fundação, que esse seja a minha e a sua vontade nessa manhã, em nome de Jesus.